Esse apocalipse no mercado está sendo provocado, hein? E não sou eu que estou falando, não. Quem está falando, inclusive, é a própria rede do G, né? Aquela televisão do G. E os comentaristas passadores de pano, tradicionalmente passadores de pano, estão reconhecendo que só engana a trouxa, achando que toda essa especulação envolvendo o dólar, né? Toda essa crise provocada envolvendo a elevação do dólar, né? Quase batendo 6 paus, né? 6 reais. Isso só engana a trouxa. É intencional. É intencional. Então, vejam aqui, ó. Vou conversar com vocês rapidamente sobre essa questão da elevação, né, do preço do dólar, né, o déficit é histórico nos últimos 15 anos, com exceção do período da pandemia, mas nos últimos 15 anos é histórico. A economia do país está de mal a pior, né? O país está dando sinais de um apocalipse econômico, correto? E propositalmente eles querem desgastar, usando a opinião pública, usando o popular, mas contando com o apoio da grande mídia, mas não estão conseguindo mais isso. Estão desgastando a imagem do Banco Central, a autonomia do Banco Central. Não sei se vão contar com o apoio do STF para isso, para conseguir derrubar a autonomia do Banco Central, porque se for pelo legislativo, como deve ser, né? Como deve ser, mas o caminho da anormalidade se tornou normalidade, que as pautas que devem ser legisladas são decididas na Suprema Corte do Brasil, a exemplo, a regulação do orégano, né? A libera geral do orégano, dos advogados antigos advogados dessa causa, que hoje estão vestindo a toga, foi lá na canetada, já que o Congresso não reage, é lento, não responde às demandas, eles vão lá e vão na canetada, né? Depois não adianta fingir que desconhece que o Supremo legisla. Eles legislam sim. Então, se não contarem com o apoio, né, se não contarem com a canetada do Supremo, dificilmente vão conseguir, pelo Legislativo, retirar a autonomia do Banco Central. Então, eles estão me parece, tá, pessoal? Parece que propositalmente estão atacando a autonomia do Banco Central, como se o Banco Central fosse o responsável. Mas as declarações do presidente estão jogando o dólar lá nas alturas. O que ele ganha com isso, que é, além do que eu estou comentando com você, é a pulga que fica atrás da orelha. O que ele está ganhando com toda essa especulação. Lembro que, inclusive, na época do governo anterior, acusaram Paulo Guedes de lucrar com a elevação do dólar. Essa gente, eles afirmavam categoricamente, se você lembra, né? Alegavam categoricamente, acusavam, inclusive, que o Paulo Guedes era um grande especulador que lucrava na elevação e correção do dólar, por isso que ele trabalhava com o mercado internacional, porque ali jogava com capital especulativo, arrebentando milhões todas as vezes que o dólar se elevava. É pura maldade, porque o mundo atravessava uma crise global. Logo, as cadeias de suprimentos estavam interrompidas, o dólar estava alto mesmo por todo o contexto internacional. Neste caso aqui, estão fazendo isso objetivamente. Um objetivo, os outros a gente pode levantar aqui alguns questionamentos, dúvidas, né, e etc. Mas uma é claro, enquanto eu fazer com que a população entenda, eu quero fazer com que a população entenda que a culpa é do Banco Central, a culpa é do Banco Central, né? Então, estão fazendo isso com muita frequência, né? Mostro para vocês, enquanto eu falo aí, um gráfico do Lula falando, esses gráficos que o pessoal posta no Twitter, no antigo Twitter, o X, o Lula falando e o gráfico do comportamento da moeda, do dólar, em relação ao real. É assustador o que está acontecendo. Logo, para todo mundo, né, nosso poder de compra, ele diminui. Afeta a todos. A elevação do dólar afeta toda a economia, afeta toda a nossa vida, desde um hortifruti até o seu combustível. O combustível você se desloca para levar seu filho na escola. Então, mesmo quem ganha em dólar, vive no Brasil, automaticamente tudo é dolarizado, até a tampa de uma garrafa de água, tu vai pagar mais caro. Então, impacta toda a nossa vida e ninguém quer isso, né? Por mais que você receba em dólar. No final das contas, o seu custo de vida se eleva, logo não se justifica para você um grande benefício a elevação do dólar, né? É ilusório. Então, ele vai falando e o dólar vai subindo propositalmente. Só que, se nós dermos uma olhada, está acontecendo a conferência do Banco Central Europeu,
E neste momento, né, o Roberto Campos Neto, inclusive, deu declaração. Eu coloco para vocês, inclusive, um trechinho do Roberto Campos Neto, falando lá, se eu não me engano, com a Christine Lagarde, acho que é a presidente do Banco Central Europeu, para vocês entenderem que o Roberto Campos Neto já foi, inclusive, eleito dos melhores presidentes de bancos centrais do mundo, né, de Banco Central do mundo, no mundo, ok? Assim como o próprio Paulo Guedes também, na época, foi escolhido um dos melhores ministros da economia, mas, especificamente aqui, estou me referindo ao Banco Central. E quanto ao Banco Central, o Banco Central brasileiro foi elogiado. Claro que vai ser elogiado, o Brasil é campo de teste, inclusive, para a CBDC, para o Real Digital, o Pix avançou muito nisso. E é óbvio que a elite financeira global, essa espécie de cabala dos bancos, vão colocar as mãos sobre Roberto Campos Neto. É óbvio que eles farão isso. É óbvio que o BIS fará isso. É óbvio que o Banco Central Europeu fará isso. E nesse jogo, o presidente do Brasil, ele está sozinho, só conta com os fanfarrões, a galera da garganta especulativa e até o pessoal da Faria Lima já abandonou o barco. Já abandonou o barco. Está com ele agora quem está lucrando aí em acordo com o AliExpress, por causa da taxação de compras internacionais, como a galera da Magalu e por aí vai. Né? Então quem está sendo beneficiado diretamente ainda está no barco, quem não está já está pulando o barco, os artistas estão indo morar fora do Brasil e quem se lasca é a população que cai num papinho furado. Mas olha aí o vídeo do Roberto Campos Neto que eu mostro aí para vocês. The central bank's independence in Brazil, and yet now you are the subject of many attacks from President Lula. I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central bank, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. And I think what we did, I think, is a living proof that everything that was done was very technical. So during the elections in which Lula was elected, the incumbent president, in his last year of mandate, we increased rates in a cycle that went from 2% to 13.75%. That's the biggest increase in rates in an election year in the history of any emerging markets. So if that is not a proof that you are independent and you acted autonomously, it's difficult to find another example like that. So I think all this narrative that the central bank has been political, I think we have to get away from that and explain what we're doing. And I think what we're doing has been very technical. The last decision was unanimous, and we now have 4 members in the board that were chosen by the current president. And I think what we need to separate it was what is the political narrative and what is the technical job that we need to do. And I think history will tell and time will tell that the job was done in the best we could do with the data that we had at hand, and that was in the most technical way, and it was done in a group of people that actually analyzed all the data and that worked very judiciously to be able to get to the conclusions that we did. Então, o que nós estamos vendo aqui é que eles torram dinheiro, elevam os impostos, são irresponsáveis, né? Pegaram o arcabouço, jogaram no liquidificador com todas as suas narrativas, com todo o gasto público e inclusive com o apoio da Corte Suprema. Ok, tudo bem, vamos jogar aqui, bater no liquidificador e bebe isso daí, que se dane. Então, eles querem carta branca para elevar os impostos, carta branca para gastar à torta e à direita, carta branca para triturar o arcabouço, carta branca, inclusive, para manter essa máquina que é um dinossauro, pegando palavras do Javier Milei sobre o atual presidente, chamando-o de dinossauro burro. Javier Milei falou sobre isso, e a comunicadora oficial do governo na Globo é a Daniela, né? E ela falou que isso vai ter sanções, chamada de diplomata argentino e por aí vai. Então o Javier Milei falou um dinossauro. Então essa política é um grande dinossauro obsoleto. Então quem cai nessa narrativa com aquela alegação maravilhosa de investir no social, né, de zerar imposto para carne que o pobre come, então quer dizer, não é mais da picanha, porque o discurso da picanha se acabou. Quem foi dormir com a história da picanha tá acordando com o ossobuco, olhe lá, hein, com a 100 e olhe lá. Então o assistencialismo ele tem um preço muito caro.
E a conta desse assistencialismo, quando chega, é uma conta muito alta, e o país não tem condições de pagar, porque eles estão criando uma máquina absurdamente grande que não se sustenta, é insustentável. Bom, só não é insustentável para os bancos, que eles lucram muito com isso, lucram de todo jeito, o país dando certo, o país quebrando, eles lucram de todo jeito. A classe média e os mais pobres que sofrem nisso tudo. Então, o que eles querem, o que esse governo quer, é deteriorar a imagem do Banco Central, tentar desconstruir isso, gastar livremente, sem nenhuma responsabilidade, né? E, bom, contando ainda com as duas casas, fazendo vista grossa para todas as declarações, enquanto ele falar, o dólar vai disparar, né? Não sei se é exatamente isso que ele quer, mas parece que está logrando êxito, para ser bem formal na expressão que eu estou usando aqui. Parar por aqui, pessoal. Um grande abraço, volto já volto com outro conteúdo para vocês. Conto muito com o apoio de vocês para compartilhar os nossos vídeos. Depois daquele vídeo lá das bruxas, dos magos, eles denunciaram muito o nosso canal e eu estou percebendo uma resistência incomensurável para os vídeos crescerem, para o canal voltar a crescer. Então, conto com seu apoio, além de compartilhar, sempre lembrar de se inscrever e deixar o joinha. Meu muito obrigado, que o Eterno te abençoe. Até já, volto já, hein? Tchau, tchau.